Esperança Garcia é considerada a primeira advogada do Piauí. Negra e escravizada, ela escreveu uma carta ao então governador da capitania relatando violações de direitos humanos que ela e outras pessoas sofriam na fazenda onde trabalhava. Não se sabe se o pedido de ajuda de Esperança foi atendido. A fluminense Mirtes Gomes de Campos concluiu sua graduação em Direito em 1898, mas por ser mulher, foi apenas em 1906 que ela conseguiu ingressar no Instituto dos Advogados do Brasil. Assim, tornou-se a primeira advogada do Brasil com registro perante o órgão de classe correspondente. Sofia Galanternick era promotora no Rio Grande do Sul. Em 1941, ela recebeu um ofício informando sua exoneração do cargo, por ser, abre aspas, inconveniente aos interesses da administração o desempenho do cargo de promotor por mulher casada. Essa situação foi revertida, porém, ainda em 1941, o Ministério Público determinou que Sofia passaria a atuar em outra cidade, o que a distanciaria do marido. Para permanecer ao lado dele, Sofia pediu afastamento. Ao tentar retornar ao trabalho, em 1957, o Conselho Superior do Ministério Público não a readmitiu e decidiu que as funções de promotoria não eram, abre aspas, muito apropriadas por sua índole a pessoas do sexo feminino. Em 1974, o Conselho Superior da Magistratura de São Paulo proibiu mulheres de usar calças nos tribunais da capital paulista, para a manutenção do, abre aspas, decoro, respeito e austeridade do Poder Judiciário. Essa decisão foi derrubada apenas em 2000. As situações narradas revelam tentativas de apagamento da contribuição feminina para o sistema de justiça, além de exemplos de práticas violentas contra as mulheres. Eu sou Marinete da Silva, mãe da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018 por uma violência política extrema, chegando a acontecer o de pior que acontece dentro de uma família. Então, estar dentro desse contexto é dizer que não há violência por conta do que acontece com todas as mulheres negras que estão aí dispostas a seguir em frente com as suas lutas. E por isso que a gente, enquanto família, criou o Instituto Marielle Franco para combater esse tipo de violência, para dizer que a mulher negra pode chegar onde ela quiser, para dizer que não se admite o que a gente tem visto dentro da sociedade por conta dessas mulheres que estão indo de frente aos movimentos políticos, chegando ao extremo e levando esse seu corpo para combater todo tipo de violência que pode acontecer dentro da política irracional que acontece no Brasil. A presença feminina na política brasileira ainda é pequena. Somada à subrepresentação, as políticas ainda enfrentam a violência política de gênero, uma categoria específica de violência que objetiva menosprezar e impedir a participação das mulheres no debate público. O assassinato da vereadora Marielle Franco, uma mulher negra, LGBT e defensora dos direitos humanos, é um exemplo brutal desse tipo de violência. Nós, mulheres, temos o direito de ocupar todos os espaços. E a violência política de gênero deve ser combatida. Para isso, é essencial que os responsáveis pela morte de Marielle Franco sejam responsabilizados. Não há democracia sem que todos possam participar dos espaços de poder. Soy Fiorella Liceni Ramos Blanco, soy perteneciente a la etnia indígena, Guarao de Venezuela, soy de profesión médica, internista. En Venezuela ejercí durante 10 años mi profesión. Tengo 2 años aquí en Brasil, en Boavista, como monitora de salud. Realmente me siento discriminada por ser de bajo recurso económico, ya que aquí la homologación es de título, la revalidación es bastante costosa, con difícil acceso a todos los requisitos que solicitan y con pocas posibilidades de quedar también en la prueba de revalidación. Por el alto porcentaje que exigen, sabiendo que la homologación sería un beneficio para toda la población en general, tanto brasileña como venezolana y como de otros países, porque estaríamos dispuestos a poder aportar con nuestros conocimientos, nuestras capacidades en atender a nuestra población, a nuestros habitantes, porque sabemos también que en algunos centros de salud, tanto hospitales como maternidad, estas personas, sobre todo de otros países, son discriminados. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Hasta luego. Segundo o relatório de Imigração Global 2020, há mais de 272 milhões de pessoas migrantes no mundo. Hoje, em torno de 50% dessa população é composta por mulheres,
que não raro se submeteram a algum tipo de imigração forçada e não encontraram no país de destino a tão sonhada segurança que buscavam. Em 2017, por exemplo, a ONU Mulheres constatou que 1 em cada 5 refugiadas havia sofrido algum tipo de violência sexual. E além disso, muitas migrantes também sofrem por maus tratos, por detenções forçadas, por tráfico de pessoas, entre outras violações de direitos humanos. A situação é ainda mais agravada em virtude da barreira linguística, de preconceitos diversos sofridos pela população migrante, pela falta de uma rede de apoio. E esses fatores todos são ainda mais agravados quando se trata de uma migrante não branca ou em situação irregular. E é por todos esses motivos que as mulheres migrantes precisam ser visibilizadas e as políticas públicas destinadas à população migrante precisam levar em consideração a questão de gênero. Olá, sou Bercilene Dias, quilombola da comunidade Calunga, assessora jurídica da Terra de Direitos e da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombola, CONAC. Estou aqui para tratar um pouco sobre a dupla discriminação sofrida pelas mulheres negras no Brasil. E eu incluiria aí um terceiro, a terceira discriminação sofrida, por essas mulheres. Primeiro, por ser mulher, segundo, por ser negra, e a terceira, por ser mulher quilombola, Então, acho que não seria interessante tratar dessa discriminação sem falar do contexto em que se insere a luta das mulheres negras quilombolas no Brasil, na busca pela sua dignidade, pelo direito ao território, que eu acho que é uma das prioridades do movimento quilombola, pois sem o território, a privação, a limitação dos outros direitos tão importantes, essenciais à sobrevivência e o desenvolvimento dessas comunidades. E aí, as mulheres quilombolas, ela têm papel importante nessa luta, seja corpo a corpo aí, na busca pela titulação, pelo reconhecimento dos seus direitos territoriais. A participação feminina nas carreiras jurídicas vem aumentando, mas observa-se uma subrepresentação e uma dificuldade ainda maior para mulheres não brancas fazerem parte delas. Além disso, considerando que as tarefas domésticas e os cuidados ainda recaem mais sobre as mulheres, as integrantes do sistema de justiça enfrentam dificuldades estruturais para conciliar sua profissão com a família. É essencial que o sistema de justiça seja aberto a mulheres de todas as etnias, idades e origens. O fim da violência contra a mulher passa pela equidade de gênero e de raça nas instituições jurídicas, e a justiça só acontece quando os diversos setores da sociedade podem participar da sua construção. Falar sobre violência contra mulheres indígenas é contar desde o princípio, é começar a contar desde a colonização. E ter que ouvir ainda hoje histórias como: eu também sou indígena, minha avó foi pegando um laço, fachada no mato, fugiu para ficar com meu avô. São aberrações assim que a gente tem que escutar até hoje com toda a naturalidade, com toda a banalidade, que as pessoas não entendem o quão isso é violento, o quão isso foi violento e continua sendo para as nossas memórias, para as nossas histórias. Está recordando e está vendo o quão é banal corpos de mulheres indígenas. Porque isso deflagra e muitas outras violências que estão banalizadas, a começar pela questão patrimonial. A violência patrimonial para mulheres indígenas é a violência do não reconhecimento, da não regularização dos nossos territórios. Não adianta pensar no patrimônio que não seja o nosso território. Comece daí também. É outro ponto. Depois, a psicológica de ter que estar ouvindo isso e achando isso maravilhoso. Ninguém saber lidar com o que a gente sente, com o que nós queremos. E por aí adiante. Esses 5 nortes que traz a Maria da Penha, vamos conversar, vamos dialogar sobre do contexto das mulheres indígenas, trazendo isso à tona, sem deixar de lembrar o que é isso. Bora conversar? Estão prontos para essa conversa? Irracionais, caóticas, destemperadas, eis algumas características que foram historicamente associadas às mulheres e também à natureza. Em oposição, ao masculino sempre foi dado um lugar de racionalidade, de ordem e de progresso.
O ecofeminismo, como abordagem teórica, propõe observar como a categorização das mulheres e da natureza na sociedade patriarcal propiciou a perpetuação de relações de poder fundadas na exploração tanto da mulher como da natureza, e busca superar esse paradigma limitado de apreciação da realidade por meio, por exemplo, da valorização da natureza, das relações do homem e do ser humano, na verdade, com a natureza, e do reconhecimento de um valor intrínseco a todas as formas de vida. Quando pensamos, por exemplo, nas violências contra as comunidades tradicionais, podemos observar que muitas vezes essas violências são relacionadas, perpetradas por meio da dominação, do ataque ao território, e que essas violências têm um impacto desproporcional sobre as mulheres daquela comunidade. Assim como o território é atacado para se tornar uma mercadoria, as mulheres são especialmente atacadas, tendo seus saberes negados, as suas práticas desvalorizadas e a sua identidade apagada. Por outro lado, as mulheres são também, muitas vezes, parte da solução no sentido da proteção daquele território. Elas podem propagar uma cultura de respeito em relação à terra, por exemplo. Fortalecer territórios tradicionais significa fortalecer as comunidades femininas e a proteção à natureza dentro desses territórios, que é também um papel do MPF. Meu nome é Marília, faço parte do coletivo feminista Humaniza, que luta pelo fim da violência obstétrica no estado do Amazonas, e eu vim aqui hoje falar sobre o que é violência obstétrica. A violência obstétrica é a apropriação do corpo dos processos reprodutivos das mulheres através de tratamento desumanizado, abuso de medicalização e patologização dos processos naturais, que cause a perda da autonomia e capacidade das mulheres de decidir livremente sobre seus corpos e sua sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres durante o pré-natal, parto, puerpério ou abortamento, que cause dor, dano ou sofrimento desnecessário à mulher, praticada por membros que pertençam à equipe de saúde ou não, sem o seu consentimento explícito ou em desrespeito à sua autonomia. Toda mulher tem direito a uma gestação, a um parto e a um puerpério seguro e digno. Entretanto, no Brasil, as taxas de mortalidade materna apontam que a garantia desses direitos da mulher ainda está distante de ser efetivamente conquistada. Embora mais de 90% das mortes maternas sejam evitáveis, os nossos índices seguem alarmantes. O Brasil comprometeu-se internacionalmente a reduzir a mortalidade materna para 30 mortes a cada 100 mil nascidos vivos até o ano de 2030. Todavia, em 2019, pré-pandemia de Covid, tivemos uma média nacional de 54 mortes a cada 100 mil nascidos vivos, havendo grande diferenciação entre as taxas verificadas de acordo com o estado referenciado e seu respectivo grau de desenvolvimento. Em alguns estados da federação, da região sul, por exemplo, nós conseguimos alcançar a mortalidade inferior a 30 mortes, como compromisso assumido pelo país. Entretanto, no norte, nós tivemos estados com quase 90 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. Mesmo dentro das unidades federativas, características como classe social, raça, idade e outras associadas à exclusão social são determinantes para definir a assistência que será recebida pela mulher e ainda para definir a probabilidade dessa sobreviver sem sequelas ao parto. A desigualdade estabelece hierarquias reprodutivas e uma espécie de maternidade subalterna, em um país que, pelo próprio texto constitucional, deveríamos todas nós, mulheres, sermos iguais.